Imagina só um ecossistema subterrâneo totalmente fechado, Aham. onde você tem parasitas alienígenas sedentas por... Isso não é exagero, né? Não, não é. Hoje a gente vai rasgar as plantas arquitetônicas de uma das mega masmorras mais caóticas e, famosas da cultura pop. Com certeza. E é um material incrível. Nossa, demais! Ao mergulharmos nos documentos do módulo de aventura Waterdeep Masmorra do Mago Louco, a nossa missão hoje não é só listar os monstros que moram lá no escuro. Exato, porque isso seria muito simples, né? Sim, a gente quer entender a engenharia por trás desse caos todo. Como que a anatomia, a psicologia e até ecologia de um ecossistema tão letal conseguem funcionar por mais de 1000 anos sem entrar em colapso. E eu garanto para quem está ouvindo a gente que ao organizarmos essa insanidade toda, a gente vai encontrar padrões de sobrevivência muito reais. Aham. Porque se a gente olhar de perto, esse lugar não é só uma caverna cheia de armadilhas. É quase um laboratório, né? Exatamente. É um experimento gigantesco de isolamento e pressão. E para realmente decifrar esse labirinto, a primeira peça do quebra-cabeça é entender a mente do arquiteto. Sim. E também o motivo científico ou, melhor dizendo, magicamente científico, que faz com que as pessoas simplesmente continuem entrando nessa panela de pressão por vontade própria. Exato. O que já nos leva direto para o arquiteto desse pesadelo logístico, o Halaster Blackcloak. O famoso Mago Louco. Isso, popularmente conhecido como Mago Louco. Os registros contam que há mais de 1000 anos ele construiu a torre dele na base do Monte Waterdeep. E ele não parou por aí. Não. Acompanhado pelos aprendizes, ele começou a escavar o subsolo e, ele não construiu só um porãozinho. Nem de perto. Ele expulsou civilizações inteiras, né? Sim, elfos negros, que são conhecidos como Drow, os anões das profundezas, os Duerga, ele expulsou todo mundo e simplesmente continuou cavando. É uma obsessão. A expansão dessa mega masmorra, que é chamada de Undermountain, se tornou uma compulsão absoluta para ele. Mas a grande questão que fica é, por que alguém com tanto poder mágico passaria a eternidade abrindo buracos na Terra? Olha, a resposta para isso está literalmente na fundação geológica do terreno. Como assim? É que, muito antes do Halaster ou até da própria cidade humana de Waterdeep existirem ali na superfície, aquele local abrigava a capital de um antigo império élfico, uma cidade chamada Eelen Taldar. Nossa, um império élfico inteiro! Sim. E quando os elfos decidiram abandonar esse plano de existência, eles não queriam deixar os segredos deles para trás, sabe? Ah, claro! Política de terra arrasada. Exatamente. Eles usaram uma magia de proporções cataclísmicas para apagar fisicamente a cidade inteira da existência. Meu Deus! O problema é que não tem como você detonar uma bomba mágica dessa magnitude sem deixar uma espécie de radiação para trás. Esse processo rasgou a própria estrutura da magia local. E isso criou aquela anomalia, né? Isso. Criou o que os estudiosos arcanos chamam de nó na teia. Tá, peraí, vamos destrinchar isso aqui porque a escala do negócio é surreal. Manda ver. A teia, é basicamente a rede invisível de energia que permite que a magia funcione nesse mundo, certo? Isso, a infraestrutura mágica do mundo. Então os elfos deram um curto-circuito pesado nessa rede e deixaram uma anomalia permanente no terreno. Precisamente. E o bizarro é que essa anomalia funciona como uma radiação psicológica, sabe? Radiação psicológica. Sim. Qualquer mente mortal que passe muito tempo ali perto desse nó na teia sofre alterações neuroquímicas. O nó gera uma obsessão subconsciente. Nossa! Fica um sussurro constante no cérebro da pessoa dizendo que tem algo mais profundo lá embaixo. Então a loucura do Halaster não é só um traço de personalidade. Não. É uma degradação crônica causada pelo próprio ambiente. O lugar funciona como uma armadilha psicológica perfeita, porque a fundação em si reescreve a mente do visitante. Que bizarro, transforma a vontade de ir embora numa necessidade doentia de explorar a próxima sala. Exatamente isso. Olha, isso muda tudo. A gente geralmente pensa em aventureiros invadindo masmorras por pura ganância, né? Pelo ouro. Sim, é o clichê clássico. Mas, na verdade, tem uma atração gravitacional invisível
operando no cérebro dessas pessoas. Puxando todo mundo para baixo. Sim, mas aí entra a parte que eu acho mais bizarra nessa história toda das fontes que a gente analisou. Qual parte? A entrada principal para essa zona de radiação letal, não é uma fenda sombria escondida numa montanha deserta. Não mesmo? É uma taverna superlotada no meio da maior cidade do continente. É genial, né? É insano. Tem a história de um ex-aventureiro chamado Durnan. Ele desceu lá, sobreviveu por algum milagre, voltou com tesouros e usou o dinheiro para construir o portal bocejante. A taverna mais famosa de lá. Isso, uma taverna que foi construída literalmente em cima do buraco que leva para a masmorra. O poço tem 12 metros de largura e uma queda livre de 40 metros no escuro. E o que é fascinante aqui é a logística financeira que o Dornan estabeleceu em torno desse buraco. É brilhante. Brilhante e totalmente sociopata, convenhamos. É, um pouco dos dois. Porque, olha só, os documentos mostram que ele montou um sistema de roldanas sobre o poço, aí ele cobra uma peça de ouro por cabeça para descer os aventureiros num balde. Uma passagem só de ida inicialmente. Exato, e exige mais uma peça de ouro para puxar a pessoa de volta se é que ela sobrevive. Um grande si. E o mais chocante é que, enquanto as pessoas estão descendo para a morte quase certa delas, os clientes da taverna estão bebendo cerveja e fazendo apostas cruéis. É o entretenimento da noite. Tem registros citando pessoas gritando coisas tipo 5 dragões de ouro dizem que eles voltam em uma dezena de dias, menos o guerreiro. Mas assim, eu tenho que ser cética aqui. Pode falar. Como que um cara com um balde e uma corda consegue impor um pedágio a grupos de guerreiros e magos que são, super fortemente armados? É uma ótima pergunta. Por que eles simplesmente não usam as próprias cordas ou usam magias de levitação e ignoram o Durnan? Olha, a resposta para isso é puro capitalismo de risco aliado à conveniência, sabe? Conveniência de cair num buraco. Mais ou menos isso. Claro, um mago poderia tentar levitar o grupo todo para baixo. Mas uma queda de 40 metros num escuro absoluto rumo a um território super hostil é o momento de maior vulnerabilidade para qualquer grupo de exploradores. É, faz sentido. Você tá literalmente pendurado no ar. Exato. O Durnan oferece uma descida controlada e, muito mais importante que isso, uma subida garantida para um ambiente seguro, iluminado e que está cheio de testemunhas. Ah, entendi. Aquela uma peça de ouro não é só pelo uso da corda. É o preço da infraestrutura de resgate. O Durnan basicamente monetizou a entrada do funil de ambição. Ele é um gênio do mal, então? Ele entende a anomalia do Nonateia. Ele percebe que a masmorra sempre vai atrair os obcecados, né? Então ele se posicionou no único lugar onde o risco dele é zero e o lucro é constante. Mas e a cidade? A prefeitura deixa isso acontecer? Deixa. A economia da cidade permite isso porque o turismo de risco ali alimenta toda uma cadeia de ferreiros, alquimistas e estalajadeiros na superfície. Todo mundo lucra com a morte dos outros. Exatamente. Tá, mas me tira uma dúvida. Se o Durnan controla a segurança de quem entra e de quem volta pela porta da frente, o que impede quem já tá lá no fundo, com a perna quebrada e cercado de monstros, de simplesmente conjurar um feitiço de teletransporte e escapar direto para a superfície? Absolutamente nada. Exceto o fato de que isso simplesmente não vai funcionar. Como assim não funciona? O Halaster, nessa paranoia toda alimentada pela radiação mágica, ele blindou toda a infraestrutura de Undermountain. Blindou a magia. Sim, as regras físicas e mágicas do local foram alteradas. Magias de teletransporte, projeção astral ou qualquer tentativa de, pular para outra dimensão, simplesmente falham. Caramba! É uma prisão hermética. A energia mágica dali absorve a tentativa de fuga e você continua exatamente onde você está. Você fica preso. Preso. Para sair, você tem que fazer o caminho de volta a pé, ou usar a rede de portais internos que o próprio Halaster projetou. E é exatamente essa arquitetura fechada que nos leva à história incrivelmente trágica da Djaira Castle Harp. Nossa, verdade. A história da Djevira é muito perturbadora. Pelo que a gente viu nas fontes, ela era uma das aprendizes originais do Margo Louco. Sim, uma das primeiras. E ela era uma estudiosa muito talentosa. Mas, vivendo lá dentro daquele ambiente, ela percebeu que a mente do mestre dela estava se desintegrando completamente. A loucura estava tomando conta. E aí, quando ela tentou arrumar as coisas para fugir,
O Halaster descobriu e trancou ela numa cela super profunda lá na masmorra. Um castigo terrível. E muito tempo depois, durante um evento cataclísmico que desestabilizou a magia do mundo inteiro, a cela dela finalmente se abriu. A chance de ouro dela. Só que ela sabia que não ia conseguir correr rápido o suficiente para escapar da fúria do Halaster. Então ela tomou uma decisão muito extrema para conseguir se esconder. Uma decisão que custou a própria humanidade dela, né? Sim. Para não ser detectada, a Jézira executou um ritual arcano complexo pra caramba e fundiu a própria essência vital dela às pedras de Undermountain. Imagina a dor disso. Pois é, ela dissolveu o corpo físico, o sistema nervoso, e espalhou toda a consciência dela pela alvenaria, pelas estalactites, pelo chão de pedra. E o Halaster não faz a menor ideia de que ela fez isso. Ele pisa nela todo dia e não sabe. Ele caminha pelos corredores sem saber que está pisando na própria aprendiz que ele aprisionou. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque ela não é apenas um fantasma passivo, tipo chorando nas paredes. De jeito nenhum. Ela é super ativa. Sim, ela manteve o intelecto dela totalmente intacto e, em segredo, ela tomou o controle da rede de portais mágicos do labirinto. Exato. Ela hackeou o sistema do Halaster. Totalmente. As anotações revelam que, quando um grupo de aventureiros mais inexperientes tenta usar um portal que levaria eles direto para um nível muito profundo, tipo o 9º ou o 10º andar, onde a morte é basicamente certa, ela simplesmente bloqueia o funcionamento do portal. Ela desliga o acesso. Isso. Ou então, ela emite um aviso telepático de emergência direto no cérebro deles, dizendo: voltem, vocês não estão preparados para o perigo à frente. E a analogia que eu faço aqui é que a Jezirira é basicamente um firewall humanoide embutido no código do sistema. É a melhor forma de descrever. Ela é o antivírus ali rodando em segundo plano, silenciosa, tentando ativamente impedir que os usuários, tipo, sem experiência, abram pastas corrompidas e acabem sendo deletados por esse malware gigante que é a masmorra do Halaster. Essa sua analogia levanta uma questão importante e ilustra perfeitamente a balança de poder invisível da masmorra. Por quê? Porque mostra que o ambiente deixou de ser só um amontoado estático de pedras cavadas. Se tornou um organismo complexo e vivo. Faz sentido. De um lado, a gente tem a loucura caótica do Halaster, que age como um vírus em expansão, adicionando perigos cada vez maiores, né? Sim, ele não para nunca. E do outro lado, a gente tem a burocracia silenciosa e superprotetora da Jezira, que gerencia os acessos e tenta impedir que o sistema inteiro entre em colapso total. Mas vem cá, se a Jezira está atuando como esse firewall geológico, né? Bloqueando as ameaças muito apocalípticas de subirem para os primeiros níveis, e bloqueando os novatos de descerem rápido demais, o que exatamente sobra boiando na parte rasa dessa piscina? Boa pergunta. Se a gente descer fisicamente pelo poço do Durnan, como é que funciona o ecossistema ali na prática no nível 1? Olha, é aí que a ecologia do lugar beira a comédia de humor negro, sabe? Humor negro é pouco? O primeiro andar de Undermountain é um choque de sobrevivência totalmente brutal entre facções. Uma guerra de gangues. Basicamente, de um lado, a gente tem um posto avançado da guilda Xanatar. A guilda do Beholder, né? Exato. E vale lembrar para nossa audiência que essa guilda não é só uma organizaçãozinha de ladrões comuns de rua. Não mesmo. Ela é comandada a partir de outro esconderijo por um lorde do crime gigantesco que é um Beholder. Para quem não sabe, é um monstro gigante, flutuante, com múltiplos olhos, que dispara raios mortais. Um pesadelo voador. Isso. E ali na masmorra, os capangas deles são bugbears. Que já são horríveis por si só. Sim, são bestas humanoides enormes, peludas e extremamente violentas. Mas aí tem uma reviravolta biológica aterrorizante. Aí que o negócio fica tenso. Os crânios desses bugbears foram totalmente ocos. Eles são controlados de dentro para fora por devoradores de intelecto. Ah, claro, porque lobisomens peludos de 2 metros não eram ruins o suficiente, né? Não, tinha que ter um alienígena no meio. A gente precisa falar sobre como os devoradores de intelecto são o puro suco do horror da ficção científica. São nojentos. Muito. Os registros descrevem eles como cérebros expostos que andam em 4 patas com garras super afiadas. É uma imagem horrível. Total. Eles usam telepatia para localizar a presa, aí eles dissolvem o cérebro original da vítima
e entram direto na caixa craniana, passando a pilotar o corpo como se fosse, sei lá, um traje espacial orgânico. Exato, uma armadura de carne. E aí que está a ironia do nível 1. Do outro lado do ringue, disputando o mesmíssimo espaço físico contra essas máquinas de matar, que são controladas por alienígenas telepáticos, a gente tem uma facção chamada Os Coveiros, ou The Undertakers no original, Os famosos coveiros. que são liderados por duas figuras chamadas Uktar e Haria. O detalhe importante sobre esses dois é que eles já foram amantes no passado. E agora não podem nem se olhar. Isso, agora se odeiam profundamente, cada um tramando o assassinato do outro o tempo todo para tomar a liderança do grupo. E aqui entra a loucura que eu mencionei bem no começo. A melhor parte. O texto revela que os coveiros não são magos superpoderosos, nem guerreiros sombrios e treinados, eles são artistas teatrais. Atores fracassados. Atores que não conseguiram emprego na superfície e desceram para o buraco. A estratégia deles de dominação territorial é literalmente abrir caixas de maquiagem, colocar umas roupas de palco super espalhafatosas, colar presas falsas na boca e fingir que são vampiros mortais. Um teatro para sobreviver. Sim, a ideia deles é assustar os exploradores e cobrar uma, abre aspas, taxa de passagem de 10 peças de ouro. O que é ridículo, mas funciona. E tem mais. A Raya é tão comprometida com o método teatral dela que ela usa um golem de carne desajeitado. Que ela roubou, inclusive. Exato, um Frankenstein bizarro que ela roubou do segundo andar e ela usa ele como se fosse o lacaio pessoal do Conde Drácula. É muito compromisso com o papel. E além disso tudo, dividindo os mesmos corredores escuros, tem um enorme troll devorador de carne que o Halaster, o mago louco, encantou para trabalhar como entregador de aplicativo. O iFood da Razumorra. Basicamente, todos os dias o troll vai até uma sala mágica onde carne podre se materializa do nada, enche uns sacos e marcha super calmamente pelos corredores só para alimentar um bando de manticoras no outro lado do nível. E o mais engraçado é que ele não se desvia do caminho independentemente do que cruze na frente dele. Focado no trabalho. Puramente logístico. É a automação do Halaster. Mas calma aí, eu preciso dar um pushback e questionar isso agora. Vamos lá. Como que essa economia biológica funciona na prática? Porque, olha, você acabou de me explicar que os rivais diretos desses atores são os devoradores de intelecto. Que são geniais. Uma raça de predadores alienígenas, telepáticos incrivelmente avançados, certo? Certo. Como que uma inteligência superior capaz de cirurgia neural olha para um cara com uma peruca empoeirada de veludo, vermelho, e dente de plástico da loja de R$1,99 e pensa, nossa, um vampiro muito assustador, é melhor eu manter distância. Eles não percebem o cheiro de maquiagem barata. Se conectarmos isso ao quadro geral da biologia, faz muito sentido. Esse é o ponto crucial sobre a adaptação a nichos ecológicos de alta pressão. Como assim? Os devoradores de intelecto são mentes brilhantes, sim, mas eles são alienígenas de outro mundo. Eles não conhecem o folclore humano, a literatura gótica, o que é um vampiro ou o que é uma peça da Broadway. Ah, eles não têm o nosso contexto cultural. Exatamente. Eles operam através da leitura de intenções, do medo e da presença predatória da presa. Na biologia do nosso mundo, a gente chama o truque dos coveiros de mimetismo batesiano. Mimetismo batesiano. Isso. É quando uma espécie totalmente inofensiva imita as características físicas ou comportamentais de uma espécie super perigosa. Tipo aquelas moscas que parecem abelhas para não serem comidas? Exatamente o mesmo princípio. No escuro de uma masmorra, onde tudo está constantemente apavorado e escondido, os coveiros caminham pelos corredores com uma postura e uma arrogância de quem não tem medo de absolutamente nada. A confiança é tudo. Tudo. A maquiagem convence os aventureiros humanos inexperientes que caem na mentira e pagam o pedágio de 10 peças de ouro. E os alienígenas? Já a atitude puramente predatória e arrogante confunde a telepatia primária dos alienígenas parasitas. Eles avaliam aquele comportamento excessivamente confiante, não sentem medo na mente do ator e calculam que o confronto não vale o gasto de energia. Que genial! Então a ilusão de confiança é, na verdade, a verdadeira armadura deles contra mentes superiores. Exato.
Eles sobrevivem porque interpretam o papel de predador topo de cadeia com tanta, mas tanta convicção que o ecossistema inteiro recua. É o famoso fingir até conseguir, só que elevado ao extremo da sobrevivência. Fake it till you make it total. E o troll do iFood mostra que até os monstros brutais são apenas engrenagens na automação logística bizarra do Halaseller, né? Eles são só ferramentas do sistema. Tudo isso acontece só no nível 1. Mas se a gente avançar, tipo, lá para o nível 2, a análise dos documentos muda de escala. A gente sai dessas facções territoriais amplas e mergulha nas micronarrativas, né? Nas políticas mesquinhas de grupos pequenos. Exato. Como a pressão esmagadora da masmorra faz as falhas humanas explodirem de um jeito ridículo. A masmorra funciona como uma panela de pressão psíquica que amplia as menores falhas de caráter de formas totalmente reversíveis. Conta o caso do IEC, porque eu achei muito engraçado. O IEC no Bazar dos Goblins do nível 2, ele lidera uma tribo chamada Rustbone, que decidiu montar um comércio livre numa antiga sala do trono Anã. Super empreendedores. Muito. Aí um dia, explorando os corredores, o IEC encontrou uma tiara mágica no chão. Ao colocar essa tiara na cabeça, ele foi instantaneamente transformado num homem alto. Ele virou um cara normal e grande. Isso. E a vaidade simplesmente consumiu ele por inteiro. Gente, o IEC amou ser alto. Os registros dizem que ele adorou a vista lá de cima e não quer tirar a tiara por nada. Só que o problema é a crise gerencial que isso causou na empresa dele. Lógico, os outros goblins que têm, tipo, 1 metro de altura, ficaram profundamente ofendidos em terem que receber ordens de um cara que agora parece um indivíduo da espécie humana. Feriu o orgulho cultural da tribo. Muito. E as anotações dizem que os subordinados do IEC estão secretamente juntando dinheiro para pagar aventureiros mercenários para arrancarem a tiara da cabeça dele contra a vontade dele. Porque, para eles, o chefe deles foi amaldiçoado, coitado. É literalmente uma crise de imagem corporativa causando um motim no mercado Goblin no meio da escuridão. É cômico, mas ilustra perfeitamente como a dinâmica interna dos grupos é tão perigosa quanto os monstros nas paredes ali. Com certeza. E esse conceito de que as falhas internas destroem um grupo muito mais rápido do que a masmorra em si, ganha contornos muito cruéis quando a gente olha para o grupo de aventureiros chamado Belos Companheiros de Daggerforge. Ah, nossa. Essa história é tensa, ela desmantela completamente aquela aura épica e heróica que a gente costuma associar às explorações. Destrói o mito do herói. Total. Era um grupo super experiente. Mas o ambiente, aliado àquela influência perturbadora do Nonateia, não demorou nada para fragmentar as mentes deles. A radiação agindo. Os registros relatam que eles encontraram um baú de tesouro. Só que na hora de dividir, a desconfiança entre eles se transformou numa paranoia muito violenta. Ganância pura. 3 dos membros simplesmente espancaram o próprio clérigo do grupo, o Hallet, até a morte. Só para eles ficarem com uma fatia maior daquele ouro. Traíram um amigo. E aí eles jogaram o corpo dele de qualquer jeito dentro de um poço raso. Só que a traição foi tão pesada, impulsionada pela privação sensorial e pelo constante bombardeio mágico do ambiente, que a injustiça e a raiva foram de uma magnitude absurda. Sim. Tão grande que o Hallet simplesmente não permaneceu morto. A energia negativa ao redor dele trouxe o cara de volta como um Revenant. Um morto-vivo vingativo. Exato. Um monstro incansável cujo único objetivo existencial é caçar e destruir aqueles que o traíram. A premissa de um filme de terror. Total. Mas aqui reside a grande ironia, muito letal, de Undermountain. Porque a gente sempre imagina que uma masmorra mortífera funciona com, estacas de ferro caindo do teto ou ácido derretendo escudos, né? É a armadilha clássica. Mas o que a gente tem na prática nessa história? O Hallet voltou à vida com força sobrenatural, olhos brilhantes, super assustadora, pronto para vingança sangrenta. Mas a falta de inteligência motora do corpo morto-vivo dele simplesmente impede que ele escalhe a parede de pedra lisa do buraco onde jogaram ele. É patético e trágico. Há dias ele tá literalmente marchando de um lado para o outro lá no fundo de uma cova super rasa, preso pela própria incapacidade de subir. Terror neutralizado pela logística do buraco. E a gente não pode esquecer do prêmio máximo de covardia dessa história, que vai para o outro membro desse mesmo grupo. O Quelin, também conhecido como Quelin, o Donia.
Quelin que fugiu na hora que os amigos começaram a assassinar o clérigo. Exato, ele não fez nada para ajudar. O Quelin pegou o livro de magias de outro membro do grupo e correu sozinho para o labirinto escuro. O que é uma péssima ideia. Péssima. Na fuga, ele acabou acordando um ninho de Gricks. Ah, não. Griggs são horríveis. Para quem tá acompanhando e não conhece, Gricks são terrores absolutos. Tipo enormes vermes de pedra com 4 tentáculos cheios de farpas no rosto. Eles se camuflam muito bem. Eles usam uma camuflagem perfeita, parecendo rochas ou estalactites, e ficam ali até caírem em cima da presa do nada. O pesadelo dos aventureiros. O Kellen ficou tão aterrorizado vendo as paredes do labirinto literalmente ganhando vida e dentes, que ele se jogou dentro de um armário minúsculo, trancou a porta de madeira e usou uma pequena broca que ele tinha no equipamento só para fazer um furinho na porta. Um furinho para respirar. O furinho minúsculo para conseguir respirar e ficar espiando o corredor enquanto ele vai morrendo de inanição lentamente ali dentro, totalmente aterrorizado para sair. E esse é, na verdade, o verdadeiro veredito sobre esse experimento milenar do Halaster. A maior letalidade de Undermountain não vem do mago louco ativamente caçando as pessoas com feitiços. Não mesmo. Os belos companheiros de Daggerford se desintegraram completamente muito antes do Halaster sequer precisar interagir com eles. Eles se destruíram sozinhos. A ganância e a desconfiança fizeram um trabalho. A masmorra só serviu como palco isolado. Ela trancou a porta, removeu a estrutura moral da sociedade lá da superfície e deixou a natureza humana, potencializada por um defeito mágico, fazer o resto do trabalho sujo. Nossa! Olhando para essa montanha de caos documentado que a gente viu hoje, desde goblins em crise de identidade até uma ex-aprendiz servindo como defesa de sistema operacional, qual é, a grande lição sistêmica que a gente consegue retirar dessa engenharia do absurdo? A lição mais clara aqui é que megaestruturas complexas se sustentam sobre o equilíbrio das pressões internas e dos incentivos externos. O ecossistema ali funciona de forma quase orgânica. Tem um fluxo natural. Sim. Na superfície, os incentivos de risco financeiro do Durnan geram um fluxo constante de matéria-prima, que são as pessoas descendo. A carne fresca, né? Exato. Já nas fundações, a burocracia oculta do firewall da Jezira impede a entropia total para que a masmorra não acabe de vez. Ela mantém a ordem no caos? No nível intermediário, os coveiros provam que dominar um nicho psicológico usando a ilusão e aquele mimetismo que a gente falou é tão valioso quanto ter força bruta contra alienígenas. A inteligência de palco vencendo a telepatia. E por fim, as falhas microscópicas como o ego daquele Goblin e a paranoia que destruiu os companheiros de Daggerford mostram que ambientes isolados não criam os defeitos das pessoas, eles apenas removem as máscaras delas. É um teste de caráter extremo. Para quem está de fora olhando, o manicômio mágico parece aleatório e suicida. Mas quem estuda o sistema a fundo percebe que cada engrenagem bizarra existe por um motivo estritamente lógico e adaptativo. É quase poético ver como a pressão absoluta forja a própria ordem no meio de um inferno desses. A ordem sempre encontra um jeito. Sempre encontra. Mas tem um detalhe lá do início da nossa conversa que, cara, não sai da minha cabeça e é com ele que eu quero deixar quem tá ouvindo a gente hoje. O que seria? O nó na teia. Aquele dano na radiação mágica que cria aquele sussurro no cérebro das pessoas, dizendo que elas precisam ir cada vez mais fundo e desvendar o próximo mistério e que vai corroendo a vontade delas de retornar à superfície? A armadilha perfeita da mente. Sim, porque se a própria fundação do labirinto reescreve a neuroquímica de quem entra para garantir que a pessoa fique eternamente estudando e descendo, será que aqueles que chegam aos níveis finais, decifrando os mistérios mais profundos e sombrios da masmorra, ainda podem ser considerados exploradores ou estudiosos? É uma boa reflexão. Ou será que, nesse ponto crítico, eles mesmos já se tornaram tão enraizados ali no ecossistema que viraram apenas mais uma das armadilhas projetadas pelo labirinto para atrair e destruir o próximo curioso? O estudioso vira a própria cobaia. Exato. É algo bem perturbador para a gente refletir quando a gente olha para os nossos próprios labirintos de informação infinitos, né? Aqueles nos quais nós mesmos, de forma voluntária, escolhemos entrar, descer e tentar compreender um pouquinho mais todos os dias.